Posso? Muito boa tarde. O Conselho de Ministros começou por registar o intenso trabalho de saúde pública que tem vindo a ser desenvolvido no conjunto da área metropolitana de Lisboa e que permitiu clarificar e delimitar os focos concretos de infecção de Covid-19 na área metropolitana de Lisboa. Neste quadro, decidimos eliminar a partir da próxima segunda-feira as restrições que ainda existem diferenciadas relativamente ao conjunto do país, designadamente permitir a abertura dos centros comerciais de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. No conjunto do território nacional, continuará a vigorar e até ao final do mês as regras atualmente em vigor. Não porque se verifique uma alteração negativa do estado da pandemia, mas porque temos em conta que este período, sendo um período onde cumulativamente verificaremos a coincidência dos festejos tradicionais dos santos populares, a existência da abertura à Europa das fronteiras aéreas aos países europeus no próximo dia 15 e também a existência de um elevado número de feriados, que nos parece importante transmitir a mensagem de que as medidas de desconfinamento não podem significar qualquer tipo de relaxamento quanto às regras de distanciamento, proteção individual e higienização. Se continuarmos a evoluir positivamente como tem estado a acontecer, a nossa previsão é que a partir do próximo dia 1 de julho possamos fazer uma alteração do estado de calamidade para o estado de contingência e, porventura, em algumas regiões, como o Algarve ou o Alentejo, mesmo já para uma situação de mero estado de alerta. Temos, por isso, a responsabilidade de, coletivamente, como temos feito até agora, continuarmos a empenhar-nos no controle desta pandemia, de forma a que os resultados sejam possíveis alcançar e, em 1 de julho, possamos dar este novo passo na evolução. O Conselho de Ministros aprovou ainda, como constará do comunicado, os primeiros diplomas que dão execução ao Programa de Estabilização Económica e Social, designadamente os diplomas que respeitam à prorrogação até março do próximo ano das moratórias para particulares, empresas e entidades do terceiro setor e ainda as garantias necessárias para que o Estado possa emitir as garantias de seguro de crédito à exportação designadamente para o mercado interno europeu. E, por fim, aprovou também uma proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Contudo, a decisão mais relevante do Conselho de Ministros foi a aprovação da proposta de Lei de Orçamento Suplementar para 2020, que dá execução financeira a parte do Programa de Estabilização Económica e Social. Como é sabido, o Orçamento de Estado é só uma das fontes de financiamento deste programa. Tem que ser complementado designadamente com uma importante fatia de contribuição de fundos europeus, seja da reprogramação do Portugal 2020, seja das novas linhas abertas pela União Europeia ou novos programas criados pela União Europeia e, portanto, não tem expressão direta nesta proposta de Orçamento de Estado. Como é tradicional, o Orçamento de Estado irá ser apresentado, a proposta de Orçamento Suplementar será apresentada, como é tradicional, desenvolvidamente, logo ao fim da tarde, no Salão Nobre do Ministério das Finanças, pela equipa do Ministério das Finanças. Bom, entretanto, e como puderam tomar conhecimento pela nota emitida pela Presidência da República, foi por minha proposta e a pedido do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, decidido pelo Sr. Presidente da República, marcar para a próxima segunda-feira de manhã a exoneração de Mário Centeno como Ministro de Estado e das Finanças e a nomeação do professor Dr. João Leão para Ministro de Estado e das Finanças. A vida é feita de ciclos e quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que o Dr. Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida. Este foi um longo ciclo
pela primeira vez em 46 anos, pela segunda vez em 46 anos da nossa democracia, um Ministro das Finanças cumpriu integralmente uma legislatura de 4 anos e pela primeira vez da nossa democracia, para além de ter cumprido integralmente uma legislatura de 4 anos, ainda preparou o início da outra legislatura e assegurou a aprovação do primeiro orçamento dessa legislatura e também a preparação do primeiro e único orçamento suplementar do conjunto destes anos. Quero aqui agradecer profundamente a dedicação que, ao longo destes quase 6 anos de trabalho em conjunto, que se iniciou com a elaboração do cenário macroeconómico, ainda na oposição, e que se encerra hoje com a aprovação no Conselho de Ministros deste orçamento suplementar. Não vou agora aqui recordar a excelência dos resultados que foram alcançados nestes anos de governação, nem a forma como prestigiou Portugal na presidência do Eurogrupo, porque isso é conhecido de todos. Mas quero aqui, neste momento, testemunhar a extraordinária capacidade de trabalho, o excelente espírito de equipa, quer comigo, quer com todos os membros do Governo, e a constante preocupação de assegurar equidade nas decisões e o sentido profundamente humanista que sempre inspirou a sua ação. Infelizmente, o Covid não me permite dar agora o abraço que me apetecia dar ao Mário Centeno, mas Covid passado, o abraço será dado. Quero também agradecer ao professor Dr. João Leão a disponibilidade para ter aceito o meu convite para assumir estas funções de Ministro de Estado e das Finanças. O ter aceito o encargo de dar continuidade ao trabalho que também iniciamos quando da constituição do grupo que elaborou o cenário macroeconómico ainda no tempo da oposição e que prosseguimos durante estes 5 anos em que tem sido responsável pela política orçamental dos meus governos. E é com muito gosto que agora iremos prosseguir este trabalho de uma forma com maior proximidade, de uma forma mais direta, sem intermediação do Mário Centeno. E neste momento tão desafiante para a estabilização da situação económica e social do país, para a preparação do programa de recuperação económica do país, é muito importante podermos contar com pessoas que maiores garantias dá de continuidade da nossa política orçamental, mas que é também, quer pelo seu trabalho enquanto académico, quer pela experiência que acumulou com mais de 4 anos de direção do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, um profundo conhecedor do Ministério da Economia portuguesa. Quero, assim, assegurar às portuguesas e aos portugueses que, com esta tranquila passagem de testemunho, a continuidade da nossa política, num momento em que a gravidade da crise económica e social exige, mais do que nunca, que o Ministério das Finanças continue em boas mãos e assim continuará com o professor João Leão. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Devo começar por perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se Mário Centeno será a escolha do Primeiro-Ministro para Governador do Banco de Portugal e depois, em relação ao orçamento suplementar, são conhecidas as medidas fiscais para as empresas. Queria perceber se haverá medidas de alívio fiscal também para as famílias e já agora se o Governo sabe qual é o montante que o Estado irá reservar para engendar da TAP. Obrigada. Muito bem, sobre o orçamento suplementar, como disse, logo à tarde, a equipa do Ministério das Finanças e no Salão Novo do Ministério das Finanças fará a sua apresentação detalhada, para além do debate que teremos na Assembleia da República no próximo dia 17. Quanto ao futuro, gostaria de dizer que, naturalmente, quanto à governação do Banco de Portugal, terei a oportunidade de, no futuro, discutir o assunto com o próximo Ministro de Estado e das Finanças, como sempre disse, proceder à audição dos partidos políticos, conversar com o próprio Sr. Governador e, portanto, na altura própria, o Governo tomará decisões sobre essa matéria.
Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Sérgio Vicente, da RTP. Neste dia em que aprova o orçamento suplementar, perde o Ministro das Finanças atual, 2 elementos secretários de Estado da mesma equipa e Portugal deixará de ter o Presidente do Eurogrupo. Este é o timing certo para esta remodelação? Por outro lado, com esta alteração da equipa das finanças, que alteração de rumo é que pode ser encarada que vai existir no Ministério das Finanças, visto o secretário de Estado mais próximo de Mário Centeno e que o substituía quando estava nas funções de Presidente do Eurogrupo, também demitiu-se do cargo de Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Aproveitava também, não sei se é possível, para perguntar ao professor Mário Centeno se apontou razões específicas para apresentar a sua demissão ao Primeiro-Ministro. Bom, já darei a palavra quer ao professor Mário Centeno, quer ao professor João Leão. Quanto à sua questão, que basicamente é uma, a vida é feita de ciclos e eu percebo que, tendo sido o Ministro das Finanças, que mais tempo, não é mais tempo, mas que cumpriram só uma legislatura inteira, o que só até agora o professor Sousa Franco tinha feito, que para além dessa legislatura ainda preparou o arranque da seguinte, que preparou todo este orçamento suplementar. O professor Mário Centeno tenha chegado ao momento de abrir um novo ciclo na sua vida. Portugal não perde um Ministro de Estado e das Finanças, Portugal muda o seu Ministro de Estado e das Finanças. Sai Mário Centeno, entrará João Leão. E essa é, aliás, a melhor garantia de que, precisamente, não há qualquer alteração da política. Ambos participaram na equipa inicial que elaborou o cenário macroeconómico que nos apresentámos à eleição de 2015 e em que definimos uma trajetória para esta década. João Leão foi o responsável pela política orçamental ao longo destes 5 anos, que se traduziu na termos alcançado o primeiro excedente orçamental e uma significativa redução da dívida pública. Tem a acrescentar um profundo conhecimento da economia portuguesa, seja pelos seus trabalhos enquanto académico, que é por uma vantagem muito importante que tem, que é durante 4 anos ter sido o diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014. E seguramente há 4 anos a prioridade podia não ser essa mobilização e reconversão da economia portuguesa, mas porventura hoje mais do que nunca precisamos ter a economia portuguesa no centro das preocupações do Ministério das Finanças. Mas aquilo que a nossa presença aqui dos 3, o trabalho que desenvolvemos em conjunto ao longo destes mais de 5 anos significa é que há uma tranquila passagem de testemunho que enfatiza precisamente essa continuidade da política. Eunice Lourenço, da Renascença. Queria saber se é possível sabermos já mais alguma coisa da nova equipa das finanças, uma vez que irão sair 2 secretários de Estado. Também o Sr. Primeiro-Ministro fala num novo ciclo na vida do Dr. Mário Centeno. Se é possível ele também nos falar alguma coisa sobre esse novo ciclo e quando é que foi tomada essa decisão ou quando é que o Dr. Mário Centeno manifestou o desejo de iniciar um novo ciclo e quando é que começou a preparar esta substituição? Bom, como sabe, com a saída dos ministros, saem automaticamente todos os secretários de Estado que dependem dos ministros. Portanto, com a saída do professor Mário Centeno, todos os secretários de Estado prestam o serviço do Ministério das Finanças, cessam as suas funções na próxima segunda-feira e, oportunamente, o novo Ministro de Estado das Finanças constituirá a sua equipa e a apresentará oportunamente. Quanto ao timing, o timing creio que é o timing certo. É o timing em que não só temos em execução pleno o Orçamento de Estado para 2020, como temos aprovado ao nível do Governo a proposta de orçamento suplementar que adapta o Orçamento de Estado de 2020 a essa realidade nova que veio surpreender a nossa vida coletiva com a emergência do Covid no princípio de março. Mário. Boa tarde.
Eu vou aproveitar estes segundos apenas para sinalizar aquilo que representa a presença minha, do Sr. Primeiro-Ministro e do agora ainda Secretário de Estado do Orçamento e futuro Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, nesta sala, que é para referir a enorme honra que foi responder a todos os desafios que desde o final de 2014 trilhámos em conjunto, desde a elaboração do cenário macroeconómico que deu e que foi a base do programa do 21º Governo Constitucional, até toda a trajetória de recuperação da credibilidade da política económica e orçamental portuguesa, que ficou marcada com a saída do procedimento por déficits excessivos, com a eleição do Ministro das Finanças português para a presidência do Eurogrupo e com tudo o que isso significa. Foi uma enorme honra e o abraço fica para uma altura sanitariamente mais conveniente, mas foi decididamente um percurso partilhado. Um governo tem uma liderança e tem uma coesão que se reflete nos resultados que esse governo obtém. E é exatamente isso que eu hoje queria aqui partilhar. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, do ponto de vista do Ministro das Finanças, é o fim de um ciclo longo para a história da democracia portuguesa. São 1664 dias como Ministro das Finanças, que acresce mais de 900 dias em acumulação de cargo com a presidência do Eurogrupo. Os números sempre fizeram parte deste trajeto, eles sempre estiveram certos. E eu queria deixar aqui um testemunho e uma quase certeza, naquelas certezas que podemos ter, é que eles vão continuar a estar certos, porque o João Leão, com quem tive o enormíssimo prazer de trabalhar ao longo destes anos, é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já disse que era, e é o fator de continuidade de um trajeto que Portugal merece, que Portugal tem que aproveitar e que nos trouxe até este ponto, com a capacidade que temos hoje de responder a esta enorme crise e com o grau de preparação, que é muito elevado, com que estamos a fazê-lo. Muito obrigado. João. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para exercer estas funções. É uma honra poder continuar a exercer, servir o meu país agora com funções mais acrescidas, ainda para mais numa fase tão exigente para o país. Ao longo dos últimos 5 anos, trabalhei ao lado do Ministro Mário Centeno como seu Secretário de Estado do Orçamento e aproveito também esta oportunidade para agradecer o convite que me fez para essas funções. Já antes tínhamos preparado e eu, em conjunto, o cenário macroeconómico que serviu de base ao programa do PS. Por curiosidade, até ambos somos doutorados em Economia na mesma cidade dos Estados Unidos. Juntos preparámos e executámos 5 orçamentos de Estado, anos de trabalho muito intenso que foram fundamentais para atingir o primeiro excedente orçamental da democracia, num contexto de convergência com a União Europeia, de criação de emprego e de recuperação do rendimento e de redução das desigualdades das famílias. Embora construímos estas bases financeiras sólidas para que o país possa enfrentar com melhores condições esta crise criada pela pandemia. É, como o Governo tem referido, uma crise profunda e súbita e que temos de responder com políticas capazes de enfrentar o desafio que temos pela frente. Importa, pois, numa primeira fase, concentrar os nossos esforços em termos de políticas de estabilização da economia no apoio ao emprego e às empresas e na ajuda às famílias e à manutenção dos seus rendimentos. Isto é fundamental para que, numa segunda fase, voltemos a recuperar a economia e, de novo, a conseguir o equilíbrio certo e virtuoso entre o crescimento da economia, do emprego e as contas certas, por outro lado. Apenas assim conseguiríamos manter
e assegurar a estabilidade económica e social para os portugueses, e este é um compromisso que assumo que vamos manter por agora. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.